Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite. Eu sou Diego Edu Fernandes, um dos curadores do CinePE, ao lado da Carissa Vieira. E estou aqui tendo a honra de começar antecipadamente o que a gente, no hábito, faz depois dos filmes, mas Thaís é uma artista muito dedicada, está com muitos compromissos em outras mídias, e a gente respeita também os nossos amigos dos palcos. E então vamos aproveitar esses minutinhos que nós temos com ela para fazer perguntas. Eu não vou abrir pergunta nenhuma para ficar mais tempo para vocês, eu não vou ser o chato que vai tomar o tempo dos jornalistas. Eu queria saber, alguém já tem pergunta e que gostaria de falar alguma coisa? Então, por favor, aqui. Então, a minha pergunta é, boa noite, primeiramente sou Yasmin Moraes, do Social 1, Jornal do Comércio. E a minha pergunta é mais para a Thaís, sobre o seu filme que você vai fazer, né? A sua personagem, ela é uma mulher bem complexa, bem trabalhada nessa parte jurídica. Eu queria saber como é que foi a sua preparação para interpretar esse personagem, essa mulher. Eu já fiz tanta advogada nessa vida. Eu acho que eu já fiz, sei lá, fiz Naruanas, que foram 2 temporadas, Amor de Mãe, agora a Cláudia, e eu não sei nada de direito. Nada. Nada. Eu confio plenamente nos pesquisadores, no diretor, em quem está ali dizendo, olha, isso aqui funciona. E o tempo inteiro eu questiono, eu falo, você jura que funciona desse jeito? Mas parece piada, às vezes, como é que é? Eu não acredito, não sei nada, gente, nada. Mas sem interpretar, que é o que eu faço, eu trabalho, eu faço isso há 30 anos. E essa personagem é uma mulher muito complexa, a Cláudia, e eu acho muito lindo ela ser essa promotora que pega esse caso para ser o caso da vida dela, né? Ela não é uma personagem da história verídica, era um promotor, né, Marcos? Mas pode falar melhor. E a escolha por ser uma mulher buscar quase obsessivamente fazer justiça para outra mulher, eu acho lindo. Numa época do Brasil que não se falava em feminicídio, né? Eu acho essa personagem incrível e complexa. Vocês vão ver, tem muitas... Atravessa a vida dela, o que ela acredita sobre ética, até onde ela vai para conseguir tirar das testemunhas o que ela precisa para botar esse cara na cadeia. E quando ela consegue, ela se sente absolutamente culpada, porque ela expõe outras pessoas. Então, é uma personagem que tem muita humanidade também. E, obviamente, que quando é uma mulher promotora, que está buscando colocar um assassino na cadeia, que acabou com a vida de outra mulher, passa pela vida dela pessoal também. E isso fica muito nítido na história. Complementando só. Assim, só também comentando que estamos na mesa com o Marcos Jorge, diretor, e com a Alice, que é produtora, Cláudia, que é produtora do filme. Só complementando, tá ligado? Tá. A primeira versão desse filme, a gente tinha escolhido o protagonismo da defesa. Porque a história é tão absurda, vocês vão ver, a história é tão absurda, que nos parecia um personagem interessante. Mas alguma coisa não quadrava na história. Típico filme de tribunal americano, os advogados de defesa são os heróis. A vítima, o réu em geral é uma vítima que está sendo oprimida pelo sistema e cabe ao advogado de defesa fazer justiça. A gente percebeu que a história era o contrário. A gente tinha um cara evidentemente culpado, que tinha admitido inclusive, mas que ia sair andando do tribunal. E a gente entendeu, assim, eu e roteiristas entendemos que o protagonista era promotor. Só que era um promotor, e aí a gente pensou, não, tem que ser uma mulher, tem que ser uma mulher. Então a gente criou um personagem ficcional baseado nos promotores que atuaram de fato no caso. Ele é baseado nos promotores, mas é uma mulher. E aí quando eu chamei a Thaís, o personagem o filme deu aquela assentada e é um filme de cinema. Mais alguém? Por favor, Vitor. Obrigado. Pietro Tenório, da Central do Entretenimento. A minha pergunta vai para Thaís e também para o Marat, né, que acabou de chegar, porque, assim, para a composição, para mergulhar mais na construção da Cláudia, também o Marat na construção do personagem, né, do filme que a gente vai ver. Que se chama Fará. Exatamente. Parece até o nome dele.
E porque quando a gente olha para a história, para o caso real do Fará, lembra muito do Roger Abdelmaci e outros casos. Aí eu queria saber se vocês mergulharam, além do caso no qual o filme é inspirado, em outros casos também meio que parecidos para poder compor não só a sua personagem, mas também o seu também. Sim, eu fui atrás de alguns desses outros casos, assim, para tentar entender se havia alguma semelhança na questão. Porque a gente, não, como intérprete desse tipo de criatura, a gente não pode julgar, né? A gente tem que simplesmente tentar entender qual é o mecanismo psíquico que leva um ser a cometer uma atrocidade dessa. Então eu fui atrás de... não vou lembrar agora, o programa que é de um podcast que tem vários true crimes, assim, e que tem sempre algum médico forense que um pouco tenta explicar qual é a psicopatia ali de cada caso e tal. Mas não tinha do Fará. Então, exatamente, eu fui vendo assim, outros casos parecidos com o dele, assim, né? E, então, sim, teve uma pesquisinha para tentar entender o que passa pela cabeça, né? Assim. E aí também mergulhar um pouco na história particular desse médico com essa paciente, né? Que tem coisas bem particulares ali, né? Desse caso específico. Né? Ele não é exatamente um serial killer, né? O Fará não era. Né? Então, o que levou, nesse caso específico, ele a cometer esse crime? Então, fui tentar entender, aí li o livro O Médico que Virou Monstro, cuja autora eu esqueci. Você tem? A gente não se baseou no livro. Não, né? Porque o livro saiu depois de eu ter escrito o roteiro. Isso é bem importante. Eu fui atrás de ler esse livro também. E fui atrás também de tentar ver esse homem em movimento, sabe? E parece que tem um único registro, que foi uma entrevista que ele deu já no final da vida para a SBT, em que ele já estava fazendo a 3ª faculdade, com habeas corpus, aí, né, válido, e é muito impressionante, assim. Então eu ficava vendo esses 5 minutos de entrevista, assim, em looping, para tentar pegar os trejeitos, né? Uma coisa esquisitíssima daquele cara, né? E não deixem de ver os créditos finais do filme. E só uma orientação também geral, a gente sabe, todo mundo sabe que amanhã a gente vai ter o debate pós-filme, então vamos tentar priorizar as questões mais para a Thaís agora sobre o filme, que amanhã a gente vai poder discutir mais com o Mará, com o Marcos e tal. Eu também não vou estar na coletiva. Não, então vamos priorizar os atores. Que está no filme, a entrevista. Sim, eu não sabia se podia dizer, porque é um spoiler, né? Mas no final do filme o Marcos colocou 30 segundos dessa entrevista exatamente para a gente poder ver a referência. Não é legal você ver a referência e o Mará fez era tão igual. A gente que estava com ele, a gente usa, essa entrevista a gente viu junto também, né? Eu nem achei que era tão pouco tempo de entrevista, que você está falando. 10 minutos, acho, né? E quando a gente viu, era impressionantemente igual. Eu não sabia que era tão pouco tempo. Achei que era mais tempo. Gente, eu só quero pontuar uma coisinha. O Bernardo Renaud e o Marcos Jorge, eles ficaram 2 anos pesquisando essa história, né? E também várias outras histórias também de feminicídio, antes da gente construir o roteiro. Eu acho que é bem importante pontuar que realmente toda essa história foi construída, né? E que o nosso projeto ele começou bem antes também de qualquer lançamento de outras referências bibliográficas. Amanhã eu conto o início. Isso. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer então perguntas em blocos aqui, os dois aqui, depois o Merten e não, tá? Então sejam muito objetivos nas perguntas, lembrando que as respostas são mais importantes, né? Boa noite, Arthur Gadelha do Povo no Ceará. Thaís, você falou que faz isso há 30 anos e o Cinepé completa 30 anos. Então, como é para você estar aqui lançando esse filme nesse momento da sua carreira? Olha, gente,
Deixa eu perguntar também de uma vez, e a gente faz tudo rápido, vai. Boa noite, Thaís. Oi de novo. Você comentou, né? Você já fez advogada e você já fez, assim, muitos papéis difíceis. Mas agora tem essa questão de ser um caso real, né? De ter vítimas reais. Isso te tocou de alguma forma, seja fazendo filme, ou quando você terminou de gravar, ou quando você aceitou a proposta? Sabe que eu sou uma pessoa que eu já esqueci o que você me perguntou. 30 anos. Ah, tá, obrigada. 30 anos o ano passado eu fiz 30 anos de televisão. Mas de teatro tem um pouquinho mais. Eu comecei a fazer teatro antes. Nem parece, né, quando olha pra mim. Nossa, nem eu acredito, mas é que passou tão rápido mesmo. E 30 anos de uma carreira que eu sou tão orgulhosa dela. Eu acho uma carreira bonita, com escolhas, assim, bonitas e muito leais ao que eu acredito, artisticamente. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu fiquei pensando, e agora? 30 anos eu tinha... Vou fazer 48, não, eu tinha 47 anos. Eu falei, agora eu vou pra onde? E é tão legal ter 47 anos, ter essa carreira que eu tenho, e tendo tanta coisa para explorar, e você ter, assim, o privilégio de escolher o que você quer fazer artisticamente, o que te preenche artisticamente, que tipo de histórias você quer contar, né? Quais as narrativas que você pode investir o seu tempo, investir o seu desejo artístico e levar para o mundo. Então, quando você fala isso de 30 anos, é tão bom já ter 30 anos de carreira e ainda ter tantos anos pela frente e poder ter o privilégio de escolher o que vai fazer, a forma, com quem, como. Isso é o que me deixa mais, assim, enérgica, de falar, cara, eu quero contar essas histórias. E esse filme faz parte disso, porque quando o Marcos me chamou, e o que mais me interessou era ser um filme de tribunal, mais do que um true crime, porque true crime tem um monte. Agora, um filme de tribunal, em que a gente mostra um outro gênero no cinema, né? Você fala sobre uma agenda que é uma agenda que eu acredito muito e que eu defendo o tempo inteiro, que é o bem-estar e a vida plena das mulheres, segurança, contra a violência doméstica, contra a violência, contra o feminicídio. Esse filme tem tudo a ver com esse tipo de histórias que eu quero contar. É isso. Aí ela me perguntou outra coisa que eu também já esqueci. Pessoas reais, histórias reais. Essa coisa de história real, eu fico sempre... É mais delicado, né? Acho muito delicado. Eu dou uma salvada porque minha personagem não é personagem fictícia. Então, o meu maior interesse era trazer humanidade para essa advogada. Pode nem ser tão ético entre os advogados, mas como eu não sou advogada, eu sou artista, deixar que a coisa atravesse e que seja... Eu acho que para a Cláudia, para essa minha personagem, que é uma advogada fictícia, ela pegou o caso para ela porque atravessava ela enquanto mulher. Era uma agenda dela também, de defender a imagem dessa mulher e, obviamente, consequentemente, defender a vida de todas as mulheres e fazer com que esse cara fosse para a cadeia, que ele cumprisse a pena dele de acordo com o crime que ele cometeu. Então era quase uma obsessão dela. E trazer humanidade para essa mulher também, complexidade. Esse foi o meu maior desejo ao construir a Cláudia. Agora vamos para a Eloy e Merten. Boa noite, Eloy Lopes Pontes, do Coisa de Cinéfilo. Então, filme de tribunal. Amanhã eu vou falar mais sobre a parte da direção, mas existe uma estilística muito específica, né? E aí eu gostaria de saber, da Thaís, como é que funcionou a construção desses gestos, dessa movimentação, do tônus, que é um tônus diferente do corpo. Então, como foi essa preparação? Pode falar também um pouco dessa lógica da mise-en-scène com a construção de personagem, né? Tentando ser rápida. Mas tem que perguntar primeiro. Gente, alguém me ajuda, né? Já viram que eu não sou muito boa de... Luiz Carlos Merten, tudo bem, Thaís? Escuta, a questão é essa, eu não vi o filme, então vamos esquecer essa parte e amanhã, infelizmente, vamos discutir com o restante da equipe. Mas eu acho que nessa tua carreira de 30 anos, essas escolhas que tu tem feito,
elas se refletem muito na própria sociedade brasileira. Porque, por exemplo, são questões de gênero, de raça e tantas outras que marcam não apenas a tua atuação, mas também a do Lázaro, porque vocês formam um casal já quase mítico na cabeça da gente, né? Por toda essa luta que levam. Então, o que eu gostaria que tu falasse é sobre isso, sabe? Essas escolhas realmente e o que elas representam numa sociedade tão discriminatória como a brasileira. E eu sei que ao longo do tempo tu foste, pelo menos em algum momento, vítima dos discursos de ódio ou coisa que valha. Tu tem enfrentado isso na tua carreira, o teu talento, a tua beleza tem te salvaguardado disso? Não, né? Então fala, por favor, sobre isso. Né? Eu vou responder ela primeiro. A gente... Bom, eu estudei vendo filmes de tribunal e também a gente foi num tribunal. Você estava no dia que a gente foi no tribunal? A gente assistiu um julgamento, que foi tão sério aquilo, né? Era uma história de uma família, uma história terrível, de uma família que tinham matado o pai. Não era? Era uma filha, uma mãe que mataram o pai. Lembra disso? E a gente ficou acompanhando aquilo ali o dia inteiro, né? E a menina tinha tido um neném, então ela saía para amamentar. Nossa, foi terrível, terrível. Então a gente acompanhou o dia inteiro num julgamento lá em Curitiba, que foi, para mim, foi incrível, uma chance maravilhosa de você acompanhar a promotoria, você, para além dos filmes, estar ali realmente vendo como eles faziam. Foi maravilhoso, foi um material de trabalho mais rico que eu tive para poder compor. Foi incrível. E tem, sim, tem a tônica, tem tudo do mise-en-scène mesmo, né? De um julgamento, onde tudo tem que acontecer. Tem até figurino, gente. Tem tudo ali, acontece. A gente que olha, eu que sou leiga quando olho, e artista, quando olho, eu falo, nossa, que incrível, nossa, ele pegou a palavra. E agora, o que será? Eu fico acompanhando como se fosse, né, um filme, nesse caso, que era uma história muito terrível, familiar. Muito terrível, muito terrível. Batia em mim de uma forma... Agora, respondendo a sua pergunta, de uma forma muito dura, porque não era um filme. Era a realidade de uma tragédia familiar fortíssima. Era horrível. E a gente fica vendo tantas coisas nos jornais, são tantas tragédias, que ali no tribunal fiquei pensando, gente, a gente não pode escutar as histórias como se fossem mais uma história. Não é mais uma história. É uma história super trágica, de um fim de uma família destruída. E a gente vê tanto no jornal o tempo inteiro, e no Brasil, que corre o risco de a gente banalizar os absurdos. E a gente não pode banalizar os absurdos, né? E esse julgamento me marcou muito, e foi muito importante na construção. Era no mesmo cenário. E foi onde a gente filmou. Foi. O fórum onde a gente assistiu esse tribunal era o nosso set, né? Alguns dias depois. Foi forte o negócio. Merten, o que eu posso falar para vocês? Eu sou uma mulher que vou fazer 50 anos daqui a pouco. Daqui a 2 anos eu faço 50 anos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13. Então eu sou uma artista que eu vivo a contemporaneidade. E para mim, artisticamente, faz todo sentido provocar reflexão, né, pensamentos, e fazer do meu trabalho, da minha arte, esse tipo de provocação. E numa sociedade como o Brasil, que tem, né, que é forjada por todos esses pilares terríveis, né, de racismo, machismo, misógino, homofóbico, são assuntos que me interessa transformar em arte para debater, porque não tem nada mais poderoso assim do que o audiovisual para a gente discutir assuntos, sabe? A arte, ela é muito poderosa. Todo mundo está aqui, todo mundo trabalha com isso, todo mundo sabe o poder que tem, inclusive porque tanta gente se esforça em acabar esse lugar, né?
porque tem um poder de comunicação muito grande. E para mim não faz sentido ser uma artista em que não trate desses assuntos, que não provoque essas reflexões, que não queira ampliar debates nesse sentido. Né? Eu tenho uma pesquisa, a minha peça agora, estou estreando daqui a 2 dias em São Paulo, uma peça que eu fiz no Rio, por isso que eu estou vindo correndo, que eu estou dia 3 eu estreio em São Paulo. E é um texto que eu estava procurando já, estou numa pesquisa de muitos anos, falar, por exemplo, sobre pessoas pretas, mas em que a dor e não seja o protagonista absoluto daquilo, sabe? E sim as subjetividades, as outras questões, o caos que tem dentro de todos nós. Isso também vem de uma pesquisa de reduzir a nossa população ao sofrimento e à dor, e ampliar os olhares de tudo. Então eu decidi que agora, assim, cara, eu vou ter repertório de teatro, eu vou fazer essa peça, daqui a pouco eu vou fazer outra. Já tá tudo escolhido, planejadinho, diretor, tal, não sei o quê. O que eu vou fazer, quais as histórias que me interessam contar artisticamente. Tá? Eu posso fazer isso nas histórias que estão sob a minha curadoria. As que eu não tenho esse poder. Mas a questão que eu posso escolher, para mim, é muito interessante, instigante e prazeroso. Eu tenho esse prazer artístico de fazer isso. Te respondi? Sim, mas eu te perguntei também mais uma coisa. Tu conseguisse te manter a salvo disso que tu está denunciando? Eu não quero que tu nos faça revelações aqui de episódios de racismo, disso, daquilo. Pelo amor de Deus, não precisa detalhar nada. Mas tu chegaste aos quase 50, 30 de carreira, amada, homenageada, tu tivesse os teus percalços na vida. Claro, mas não tem como não passar por isso no Brasil o tempo inteiro, como mulher, como negro, o tempo inteiro. E seria lindo se a gente pudesse viver plenamente, mas a gente não vive, a gente vive em estado de alerta o tempo inteiro. Se você é mulher, basta ser mulher, acabou. Se você é mulher negra, vai tudo ganhando, tudo vai se potencializando, né? Os perigos vão aumentando. E não é porque eu sou conhecida, trabalho há 30 anos, né? Estou nas campanhas publicitárias que eu estou salva disso. Não estou. E eu sei que eu não estou. E é por isso que também faz muito sentido continuar falando sobre o que tem que ser dito. E não fingir que está tudo bem, ou se você passa por um outro lado, né? Se você ascende socialmente, óbvio que as coisas melhoram em alguns aspectos, mas eu não estou salva disso. E mesmo que melhorasse, se eu tivesse salva, a minha obrigação moral era de continuar falando sobre os assuntos. Moral e artística. Agora tem uma pergunta aqui na frente. Boa noite. Que é isso aqui? Boa noite. Meu nome é Larissa, sou deficiente. Como você mesmo falou, Thaís, a arte tem esse poder de transformação e de ampliar o debate. E aí, no festival aqui no CinePE, fazendo 30 anos, vem trazendo as acessibilidades para pessoas surdas, para as pessoas com deficiência visual. E eu queria saber qual a importância que você vê disso e também se você vê uma crescente isso no audiovisual acontecendo, de inserir mais acessibilidades para poder ampliar esse acesso para outras pessoas. Eu sinto que sim, não só no audiovisual, mas assim, a minha peça, por exemplo, agora a gente tem, é obrigada a ter, né, libras, e a gente também tem audiodescrição agora em São Paulo. No Rio a gente não tinha. E aí é tão legal de falar, em São Paulo também vai ter audiodescrição, mas jura. E a gente poder difundir isso para que as pessoas possam ir ao teatro assistir a gente e todo mundo conseguir assistir com qualidade, né, o que está sendo passado ali. Eu acredito que, eu acho que, bom, também faz parte de todas essas pautas para que a gente estava falando aqui, Merten, que tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom para uma parcela só. Tem que ser bom para todo mundo.
Esse é o meu pensamento. E até a pessoa que acha que não está sendo bom para ela, está sendo bom para ele, para o outro, vai ser bom para ela também. Isso que as pessoas precisam entender. Às vezes você fala de um grupo específico, aí a outra pessoa não faz parte desse grupo, acha que não tem nada a ver com ela. Só que tem tudo a ver com ela. Acho que isso que falta as pessoas entenderem, assim. Quando é bom para um, é bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Mesmo que você não faça especificamente parte daquele grupo. Obrigada. Eu vou terminar então com uma pergunta aqui para os dois, que eu queria saber do Mará. Como foi o básico de interpretar um ser asqueroso, mas como é que foi lidar no set, principalmente com as atrizes? Porque você estava em cena sendo aquilo que eles vão ver, que eu já vi, mas eu imagino que fora dos, né, quando desce o corta, você não ia ser aquela pessoa nojenta. Então eu queria saber como é que foi esse dia a dia, e eu queria também saber da sua parceria com o Guilherme, porque vocês ficam um duelo o filme inteiro. Não, gente, isso dá pra ver. É defesa e promotoria. Gente, o advogado de defesa e a promotora estão em duelo. Olha que spoiler. Tá no trailer, pelo amor de Deus. Bom, a minha relação com meus colegas ou minhas colegas é sempre um amor. Até porque eu tenho 3 filhas. Agora eu tenho 3 filhos, porque a minha mais nova transicionou há 1 ano. Então eu tenho... E é muito louco, né, o machismo na estrutura da língua, porque eu tenho 2 filhas e um filho, mas eu tenho que falar eles agora. Você pode falar, eu tenho 2 filhas e um filho. Sim, mas quando eu quero falar no coletivo, eu não posso falar as meninas mais. Mas enfim... Mas desde sempre, o meu cuidado com o feminino, com as mulheres da minha vida e com as mulheres todas que trabalham comigo, que estão no meu entorno, sempre foi cuidadoso, mas sempre fui muito cuidadoso, assim. E enfim, em relação ao Fará, é até muito perigoso o que eu vou dizer, assim, porque... o cara ele era, né, extremamente sensível e inteligente, sabe? É muito louco, assim, tentar entender o que se passava na cabeça, qual era a doença dessa criatura, assim. Porque nessa entrevista, por exemplo, que a gente conseguiu ter acesso, ele não parece ser essa figura horrenda e né, que você imagina que vai cometer esse tipo de crime. E eu digo que é muito perigoso porque parece que eu estou defendendo ou passando a mão na cabeça de um cara que esquartejou uma mulher. Não é isso, mas é exatamente o quão complexo que é o ser humano, entendeu? Porque, como eu disse, ele não é exatamente o perfil de um serial killer. Ele era um cara lá, um cirurgião plástico que fazia cirurgias para o povão a preços populares, a cheques a pagar de vista, e que acaba se envolvendo com uma das pacientes e entram numa relação muito louca, assim, ele e ela, assim, entram numa pira, assim, né? Nos autos do processo tem de um dia ela ter ligado em um dia 1000 vezes para casa dele. Assim. Então, assim, de novo, muito delicado o que eu estou falando, que parece que eu estou tentando justificar o que esse cara fez. Mas é o que eu comecei falando hoje. A gente, como intérprete, como atores, atrizes, a gente não pode julgar, senão acabou, né? Eu já começo querendo julgar o personagem. Então, eu tenho que tentar entender quais são as motivações dessa pessoa. Mas, no fato, no frigir dos ovos, é mais um feminicídio para conta. Né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, a minha relação com as minhas colegas é do maior respeito. Assim. Eu e o Gui, a gente não presta. Eu e o Guilherme, muito meu amigo.
de muitos anos, imagina, o Guilherme fez Da Cor do Pecado comigo. Uma novela que tem 24 anos, se eu não me engano. E a gente é muito amigo. E era ótimo ter o Guilherme em cena e os debates eram muito bons, né? E era muito divertido ter, inclusive o Guilherme dessas peças que eu falei que tem, a próxima peça, a direção é dele. Então era muito bom ter ele em cena, quando você está em cena ali pro jogo, você tem uma pessoa que você tem tanta intimidade. E a gente trabalhou muito junto, de ficar mesmo se falando e estudando só eu e ele, para poder fazer os debates. Eu adoro o Guilherme, eu adoro trabalhar com ele. Foi muito bom trabalhar com ele, encontrá-lo no cinema dessa vez, foi maravilhoso. Bom, gente, é isso. Estamos no horário de ver filme, inclusive esse, além do documentário dos 30 anos do CinePE e a abertura. Então, muito obrigado. Amanhã de manhã, 9 da manhã, temos aqui a coletiva, vai estar o Marcos, vão estar outras atrizes do filme, vão vir amanhã também. Então, vai dar para fazer matérias bem longas, pessoal. Muito obrigado, até mais.